servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai. Transforma em nosso querer tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai. Transforma em nosso querer tua vontade. Buscar em tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que torna a morte em vida e dá-nos alegria para servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai. Transforma em nosso querer tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai. Transforma em nosso querer tua vontade, tua vontade, tua vontade. Olá, graça e paz sejam contigo. É muito bom poder estar desfrutando deste momento de culto e meditação na palavra do nosso Deus, juntamente na tua presença. Nós estamos vivendo o tempo de Pentecostes. Hoje é o 4º domingo após Pentecostes. Nosso Senhor Jesus Cristo, após ter ressuscitado e subido aos céus, cumpre com a sua promessa de que nós seríamos amparados, consolados e consoladas pela presença do Espírito Santo. Pentecostes é Deus plenamente vivo e também presente no nosso meio, nos inspirando a termos comunhão e nos motivando a sermos sinais da presença do reino de Deus já aqui no nosso mundo. Em Gálatas, no capítulo 4, versículo 6, as Sagradas Escrituras nos testemunham assim: para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Abba, Pai. Com estas palavras eu quero saudar você, também a sua família, com votos de que nós possamos ter um abençoado momento de culto e de meditação na palavra do nosso Deus. Convido você para, junto comigo agora, ouvir um bonito hino da nossa igreja.
segurança, sou de Jesus. Eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti. E extasiado então me senti, anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Realizamos este culto em nome e na presença de Deus Pai, que nos ama, em nome e na presença de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, e também em nome e na presença do Espírito Santo, o nosso Consolador, e que nos chama a vivermos em comunhão, uns com os outros, umas com as outras. Amém. Diz o salmista: então, na sua angústia gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Nós temos pecado contra Deus, também contra as pessoas que convivem com a gente. O pecado gera angústia dentro do nosso coração. Por isso, nesse momento, nós queremos confessar a nossa culpa e o nosso pecado na presença de Deus e pedir pela sua graça, pelo seu perdão. Oremos. Deus, Tu que és fonte de vida, Tu que nos despertas e nos desacomoda, ouve quando a Ti confessamos: o nosso mundo está doente, a morte nos coloca medo. Ainda assim, não assumimos a nossa responsabilidade coletiva e não vivemos a unidade do corpo, como Tu desejas. Nossa vida e a nossa rotina foram alteradas profundamente com a pandemia causada pela Covid-19. Mas ainda não paramos para perguntar onde é que erramos enquanto humanidade. Ó Deus, limpa o nosso coração e perdoa a nossa transgressão. Tem misericórdia de nós, o Teu povo. Senhor nosso Deus, nós imploramos pela Tua misericórdia, diante das dores e sofrimentos deste nosso mundo, sabendo que Tu ouves o nosso clamor e também atendes às nossas súplicas, e tens de nós compaixão.
Dá-nos um coração sensível para também ouvir as dores do mundo e demonstra ainda a nós, a tua comunidade de fé, o teu povo, a tua misericórdia. Fortaleça-nos para que possamos estar prontos para aliviar as dores uns dos outros, umas das outras. Por Cristo Jesus, que contigo o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Quando nós confessamos o nosso pecado, nós cremos também que Deus irá nos perdoar. Assim, nós temos uma palavra muito bonita e muito especial para este momento de confissão, que nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8, onde o apóstolo escreve assim: Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Que a luz do perdão de Deus possa também iluminar a nossa caminhada nesta nova semana. Que o nosso coração possa encontrar paz e perdão nesta palavra de Deus. Amém. Porque Deus ouve o nosso pedido de misericórdia e também de perdão, nós podemos glorificar a Ele cantando glória a Deus nas maiores alturas. Convido você para, junto comigo, colocar o dia de hoje na presença do nosso Deus. Queremos fraternalmente orar ao Deus eterno. Bondoso e amado Deus, graças nós te damos por poder contemplar mais um dia de vida. Tu cuidas de nós como um bom pai e uma boa mãe. Em nossa fé, nós cremos que Tu vieste a nós em Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nós te pedimos, renova dia após dia a nossa coragem e a nossa fé, para que também possamos ser testemunhas da viva esperança que há em nós. Senhor, pela Tua palavra, concede agora a cada um de nós força, coragem e ânimo, para que vivamos para o bem e sejamos testemunhas do Teu reino aqui neste mundo. Por Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Bem-aventuradas são todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus, aguardam dentro do seu coração, mas também a praticam no seu dia a dia. Por isso nós podemos com alegria aclamar a leitura do Evangelho, cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Evangelho para este domingo, conforme Marcos, no capítulo 4, versículos 35 a 41. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam.
De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Até aqui a leitura bíblica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja contigo. A palavra para a pregação, juntamente com o Evangelho, neste domingo, é a palavra de 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 13, que passo a ler. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas, como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração, vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês como se fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Queridos amigos e amigas, em sua carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve de uma forma bem pessoal. Tinha surgido uma oposição ao ministério do apóstolo. A atuação de líderes judaizantes, falsos apóstolos, defensores das tradições, das leis, dos costumes, se colocam como sábios e poderosos pelo fato de terem riquezas e se acham
os únicos conhecedores da vontade de Deus. Paulo, diante disso, se apresenta como um humilde servo de Cristo. Lembra aos seus leitores sobre o começo do seu relacionamento com a igreja em Corinto, e que foi sempre íntegro, reto, honesto com os participantes da comunidade de Corinto. Paulo ataca com a força da palavra os falsos mestres, que buscavam enganar os cristãos desta igreja, afastando-os dos verdadeiros propósitos do evangelho pregado. A pergunta necessária para nós hoje é: como nós estamos como igreja cristã? Como estamos conseguindo ou aguentando as dificuldades, os sofrimentos nos dias de hoje? Sem sombra de dúvida, há comunidades que sofrem por divisões, influência de teologias estranhas e até propostas estranhas. Ficam acomodados, desanimados, divididos. Mas não é só uma tendência dentro da igreja. É também uma tendência dentro da sociedade. No Brasil, nos últimos anos, vive-se uma radicalização política. Quem é de um lado tem dificuldades de reconhecer virtudes do lado oposto. As conversas para encontrar convergência levam a uma radicalização ainda maior. Em muitas famílias, o debate de problemas sociais foi eliminado para que não se crie uma divisão familiar ou até aumente a divisão. Os cristãos estão cada vez mais divididos. Há pregadores, e eu afirmo falsos, que desviam o povo da graça de Deus e até fazem a mercantilização. Quase que voltam a vender salvação e promessas de sucesso e prosperidade. Há apelos constantes para o compromisso com doações volumosas em dinheiro e prometendo retribuição, progresso, curas falsas, milagres, enfim, enganando. Há aqueles que buscam burlar as leis do país e sonegam impostos. Afastam-se de todas as formas de transparência e se vestem com roupagem de honestidade, enganando o povo. Como enfrentar isto? Cabe a nós nos perguntarmos e acharmos o melhor caminho. Vejamos como Paulo agiu. Paulo demonstra sua autoridade como apóstolo. É transparente, fala de sua história, de sua biografia, como era pobre, honesto, como exortava os coríntios amorosamente para que se submetam à verdade divina, rejeitando as falsas doutrinas. Paulo escreve como um pai, pedindo que todos voltem ao entendimento. Até aqui, até o nosso texto de hoje, no capítulo 6, Paulo tratava em sua carta a reconciliação, que havia sido tema desde o início da carta até 6, versículo 2. Deus nos reconciliou consigo em Cristo. Ele nos deu o ministério da reconciliação. O mais importante da argumentação é que a reconciliação nos é dada completamente em Cristo. Não há necessidade de fazer nada ou de completar alguma coisa. Se alguém introduz alguma obra humana no ministério da reconciliação, ele faz com que as pessoas recebam a graça de Deus em vão. Ele desvirtua. O ministério da reconciliação foi anunciado aos coríntios por Paulo com toda a dedicação, com carinho, com firmeza.
Ele anunciou a salvação conquistada por Jesus Cristo, e essa é por graça. No versículo 1 e 2 do capítulo 6, não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Escutem, é tempo em que Deus nos mostra a sua bondade. Hoje é dia de ser salvo. O apóstolo questiona com amor, com bondade, os que estavam dividindo a comunidade de Corinto. Questiona os que dividem a comunidade e apresenta de forma clara e precisa a graça de Deus. Não havia nenhum mérito no que fazia, mesmo quando ele, Paulo, estava no mais profundo e cruel sofrimento. Mostrava que a graça de Deus era o suficiente e ela bastava. E também mostrava que na graça de Deus se apresenta a soberania do poder de Deus. Nós não entendemos a graça e nem entendemos o poder, a soberania de Deus. Mas sabemos que é fundamental, o mais importante é confiar. O evangelho que nós ouvimos hoje, ele nos fala que Jesus acalmou a tempestade. E como os discípulos se sentiram impotentes diante do fenômeno da natureza. Mas Jesus tinha o poder, Deus tem o poder, e assim também agiu. Também o apóstolo Paulo, nas dificuldades, nos sofrimentos, ele dizia que não tem nenhum mérito meu, mas é a graça de Deus, e essa é o suficiente. E esta é a beleza da reconciliação em Deus. Com a situação que a comunidade de Corinto apresentava, com os falsos apóstolos, com as acusações falsas, com as perseguições, Paulo poderia estar muito chateado, podia estar bravo com a comunidade, podia, quem sabe, explodir, xingar, se encher de ódio e até atacar e brigar com força e, quem sabe, com violência. Mas ele não. Ele se agarra na graça de Deus e mostra para a comunidade e mostra com o seu ministério a reconciliação de Deus. Queridos amigos e amigas, para entendermos um pouco melhor como Paulo agiu e também como nós podemos agir hoje, lembro de uma pequena história, quem sabe você já a ouviu, intitulada O que você prefere, cantar ou blasfemar? Um homem caminhava por um vale em meio a um desfiladeiro, quando encontrou um velho pastor. Sentaram-se e juntos dividiram a comida, o alimento, e ficaram um longo tempo conversando no meio daquelas montanhas. Em um dado momento, o tema começou a girar em torno das consequências dos nossos atos, do nosso jeito de ser. Aí o pastor, no meio daquele belo lugar, começou a cantar. Como estavam em meio às montanhas do desfiladeiro, a música ecoava suavemente e enchia todo o vale e ecoava para os dois que lá estavam sentados. De repente, o velho pastor parou de cantar e começou a blasfemar, a gritar com a raiva, com ódio, imitando quem estava super bravo e nervoso. E também aquele zunido barulho também ia contra as montanhas e ecoava para eles. E aí ele disse: a vida é como este vale. As montanhas são as pessoas que vivem ao nosso redor, e a voz do homem ou das pessoas que falam ecoa, vai e volta. O que nos ensina isto? Dizia o pastor, ensina que se somos livres para cantar ou para blasfemar, mas no fundo aquilo que nós fizemos com esta liberdade tem efeito para nós mesmos. Tudo vai e volta, nos é devolvido.
Por isso, queridos amigos e amigas, a opção de Paulo de fazer a exposição da sua situação, da sua dor, de falar da perseguição, de abrir o seu coração em um profundo lamento e, ao mesmo tempo, um chamado para a reconciliação e para viver na graça e no amor de Deus, não é só uma opção, mas é o jeito de viver. Uma vez quem é atingido e quem encontra a graça de Deus, ele prefere cantar louvores e mostrar com a sua vida a gratidão a Deus, anunciando esta graça e este amor. Na biografia do apóstolo Paulo, podemos ver que a graça opera nele. O que a graça faz quando muda as pessoas? Esta pessoa que vive da graça se dedica integralmente àquele que também é o Senhor da graça, ao próprio Deus, e fica firme na sua vontade. Na comunidade, na igreja, nós somos cooperadores de Deus e servimos a Ele por sua graça. Nós não servimos a nós mesmos, mas servimos ao próprio Deus. E também assim procuramos levar esta graça, este amor para o próximo, para as outras pessoas. No nosso testemunho diário, vivendo com alegria, vivendo com fé e com paciência, enfrentando os sofrimentos, as dificuldades e buscando a transformação que Deus pode dar, pois Ele tem o poder sobre tudo e todas as coisas. Que possamos, amigos e amigas, continuar firmes fazendo o bom combate. As armas o Senhor nos dá, a sua graça, seu amor, o Espírito, a verdade. Que Deus seja o nosso tesouro e sentido para a vida. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Então minha alma
Quero compartilhar agora um rápido momento de avisos. Acesse o YouTube e também o Facebook do Sínodo do Paranapanema e tome conhecimento das programações do nosso sínodo que acontecem semanalmente, como cultos, mensagens diárias, através do A Palavra de Deus Fala com Você, encontros, lives e muitas outras atratividades. Participe, compartilhe também com seus amigos, suas amigas, colegas de trabalho. No próximo sábado, dia 15, às 17 horas, na sala Zoom, pela internet, acontecerá o encontro da diaconia sob o tema Espiritualidade Diaconal em Tempos de Pandemia. E esse encontro terá, então, como assessoria o diácono Vanderlei Bolt, do Espírito Santo. Informe-se com o seu ministro, a sua ministra, da sua comunidade e participe também deste momento, que certamente será muito especial para a sua vida e também para a vida da sua comunidade. A campanha Vai e Vem já iniciou e você também é chamada a contribuir. Vamos conhecer mais um projeto que é auxiliado em nosso sínodo, a Casa do Estudante Luterano Universitário. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Casa do Estudante Luterano Universitário, a CELU, busca acolher jovens universitários das mais diversas partes do Brasil e do mundo que vêm a Curitiba para ingressar no curso superior. Fundada em 1970 pelo pastor Richard Wangen, ela tem o propósito de ser mais do que uma moradia temporária, mas proporcionar um ambiente sadio e relacional. Viver na CELU é uma experiência realmente transformadora. Viver na CELU é você aprender a importância do coletivo, né? Você começa a perceber como é viver em sociedade numa amostra menor. Viver na CELU é viver em comunidade, correria. A gente aprende muito a dividir em si e sempre a assumir as responsabilidades que a CELU nos dá. A casa tem um departamento pastoral que conta com um capelão, apoiado pelo Sínodo do Paranapanema e pela Comunidade do Redentor. A casa não seja apenas uma casa para quem mora aqui, mas realmente seja um lar. Um lugar onde atenda as demandas e as necessidades das pessoas. As demandas espirituais, as demandas psicológicas, as demandas físicas. Não seja só um lugar onde as pessoas têm aqui o seu quarto, mas sim um lugar onde as pessoas realmente se sintam à vontade e tenham esse lugar como uma casa, um lar. O papel da pastoral na CELU, para mim, é fundamental. É assim que a gente consegue trabalhar a espiritualidade das pessoas, fazer todo mundo ter um pouco mais de amor, compaixão com o próximo, fazer todo mundo ter uma união, que é isso que a casa precisa. Na CELU, o morador aprende a dividir o espaço com outras pessoas, criar relacionamentos com pessoas de opiniões e também histórias diferentes. Eu acho que o maior presente que a CELU nos dá é a ideia de que você é parte do todo e o todo precisa de você. Foi um lugar que eu comecei a crescer mais como pessoa. A CELU para mim é mais importante até que a própria faculdade, eu acho, porque sem a CELU eu não estaria fazendo faculdade e não estaria tendo essa oportunidade que eu tenho. Eu cheguei em Curitiba em 2015, eu era um jovem estudante e um menino. Eu saí da CELU como um homem. A CELU me ajudou muito na formação cultural, a formação acadêmica que eu tanto precisava. Que seja um espaço, de novo, de acolhimento, de amizade, de relacionamento, que aqui as pessoas possam se sentir em casa porque elas estão longe de casa. Então, a CELU ser uma casa para quem não está em casa. A CELU é sua nova casa. Essa é a nossa CELU. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, Senhor, sempre estamos.
A oferta para este domingo, ela é local. Faça a sua oferta e contribui para a missão também da sua igreja, da sua comunidade local. Que Deus abençoe as nossas ofertas. Elas são motivos de gratidão e alegria por todo o cuidado e amor que Deus tem dedicado também à nossa vida e à vida da nossa família. Na oração nós encontramos calma. Na oração nós encontramos paz. Orar a Deus faz bem à nossa alma. Por isso nós queremos neste momento colocar na presença de Deus as nossas angústias, pedidos e intercessões. Oremos. Eterno Deus, pelo Teu amor e a Tua graça, nós podemos conceder o perdão a quem nos ofendeu e também receber o perdão de quem nós ofendemos. Concede, Senhor, a dádiva de podermos viver em profunda fraternidade e comunhão. Que nossas diferenças não sejam motivo de separação ou intrigas. Ajuda-nos a viver em nossa diversidade, que todos os nossos dons sirvam de testemunho da Tua verdade e da Tua justiça aqui neste mundo. Deus de graça e misericórdia, rogamos agora pelas pessoas que estão enfermas e que necessitam de ajuda médica e hospitalar. Sejas Tu consolo e presença na hora da angústia. Rogamos pelas pessoas que choram a morte de alguém amado que tanto fez pela sua vida. Fortalece-as na fé da ressurreição. Lembramos de modo especial das pessoas que perderam as suas vidas na luta contra a Covid-19. Que as famílias enlutadas possam colocar o seu pranto diante de Ti e encontrar abrigo nos Teus braços. Rogamos pelas pessoas idosas que se sentem sozinhas em suas casas nesse período de pandemia ou que de alguma maneira sofrem algum tipo de violência. Concede a elas um coração cheio da Tua presença para que nunca percam a fé, que nos consola e nos enche de ânimo, de vida. Rogamos pelas pessoas que já se sentem cansadas, desanimadas e tristes. Que a alegria da Tua palavra possa estar concedendo novas forças e coragem para passarmos pelas dificuldades da vida. Rogamos pelas pessoas que estão desempregadas e pelas que passam dificuldades financeiras. Senhor, ajuda-nos a termos uma sociedade mais justa e igualitária, para que todas as casas e famílias possam ter o suficiente para a sua sobrevivência. Deus Salvador, entregamos tudo nas Tuas mãos poderosas e amorosas, na certeza de que Tu ouves a nossa oração e que irás respondê-la conforme a Tua santa vontade. Assim, tudo que não conseguimos expressar com as nossas palavras, incluímos na oração que nosso Salvador Jesus Cristo nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queira ainda receber a bênção de Deus sobre a tua vida. Que o Deus de toda consolação nos liberte de todos os males e disponha na sua paz os nossos dias. Assim nos abençoe o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, guarde